Alô, alô, opa, cheguei. Paulinho, boa pessoa, tô aqui. Prazer, viu? Que prazer imenso encontrar tanta gente muito boa, gente muito boa já na sintonia e pronta para ouvir mais uma linda história. Meu Deus do céu, a doutora Dora Salinas, advogada criminalista, ela. Mandou uma história, olha, de arrepiar. Meu Deus do céu, que capricho, doutora Dora. Muito obrigado, meu povo vai amar, viu? Tenho certeza. Mas antes de entrar propriamente aqui na história da advogada criminalista, a doutora Dora, eu queria, em verdade, mandar uns alôs especial para essa gente boa que tem entrado para membro do nosso canal. Muito obrigado, viu? Muito agradecido mesmo. A Cláudia Santana, ela é agora membro do nosso canal. Faz 3 dias, né? Que a Cláudia é membro do nosso canal. Obrigado, viu, Cláudia? Agradeço do coração. E como eu prometi, estou mandando aquele alô aqui para você na abertura, tá? A Lucivânia Evangelista faz 4 dias. Também é membro do canal. A Rosimeire Paz Morceiro também tem 3 dias que ela está aqui no nosso canal como membro. Ô, Rosimeire, obrigado. A Rosana Barreto de Almeida, há 4 dias ela está. Tudo bem, Rosana? Aricélia Lima. Aricélia Lima também, a família Lima, há 4 dias está aqui no nosso canal como membro. E eu queria pedir para você também que você entrasse na nossa família. Tão gostoso. Entra. Eu estou bolando umas coisas bacanas para acontecer com a família de membros do canal do Paulinho Boa Pessoa. Você tem uma pequena taxazinha que você paga para ajudar o canal, o que é muito legal para nós. Eu digo, a equipe fica muito feliz e agradecida. E você desiste quando você quiser. É uma coisa tranquila. Entra que você vai entender. Agora, independente disso, continue se inscrevendo no canal, que é muito importante, e continue dando aquele joinha, aquele positivo que já me ajuda bastante. Ok? Bom, agora eu sei que vocês estão todos ansiosos pela história dessa advogada criminalista. Uma história impressionante. Eu vou garantir para você, viu? Ou sua satisfação, ou nós não precisamos mais nos encontrar aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Certeza. Preparou o coração? Então eu até vou cantar aqui um pedacinho dessa música que eu gosto tanto. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Tá preparado aí? Então, começou. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Dora Salinas. E com a sua permissão, quero lhe contar uma história bastante impressionante. Toda a minha família comentava esse fato e era bastante triste. O meu avô, Zósimo, sofrera uma condenação injusta e ele acabou sendo preso. Ao ser preso, o meu avô ficou tão triste que ele caiu numa profunda depressão, e tanto que 2 anos após encarcerado, ele foi encontrado morto em sua cela. Amanheceu morto. Nada disso eu tinha vivido e, portanto, era anterior à minha chegada nesse mundo de meu Deus. Para que vocês tenham uma ideia, eu nasci em 1965 e o meu avô faleceu na cadeia em 1959. Portanto, eu só nasci 6 anos depois disso tudo. Mas essa era a história da minha família e que era 1 milhão de vezes repetida. Eu, desde que me conheci por gente,
tomei conhecimento dos fatos e quero agora narrá-los em detalhe. A história era exatamente assim. O meu avô, no ano de 1957, ele era chofer de praça. Todos diziam que ele tinha um grande orgulho por ter aquele carro, um Bel Air azul, era um carro Chevrolet. O carro chamava-se Bel Air, era um azul, anos 50, era um Chevrolet lindo. O carro era grande, confortável. Por isso, o meu avô ele era muito requisitado como motorista por famílias ricas daquela época. Naquele tempo, era muito comum bailes em grandes fazendas. Pois foi exatamente o que aconteceu naquele 13 de julho de 1957. Caiu num sábado, o 13 de julho de 1957. Meu avô foi levar Ivete, a filha do coronel chamado Cícero, Coronel Cícero, numa fazenda, para que ela fosse participar de um baile. Nessa época, os bailes começavam no máximo 10 horas da noite e 2 horas da manhã já se encerravam. Então, o coronel Cícero pagou o meu avô para levar sua filha Ivete ao baile e esperá-la. Quando terminasse, ele deveria trazê-la de volta à sua casa. A casa do coronel em questão, Coronel Cícero, era uma verdadeira mansão que tinha na cidade. Meu avô, acostumado a prestar esse tipo de serviço, apenas comunicou à minha avó Isabel, já com os 7 filhos, já tinha os 7... Não, nesse momento, exatamente nesse momento, ele tinha 6, a vovó Isabel estava grávida do 7º. Nasceria o 7º. E ele comunicou, olha, eu vou fazer esse serviço, Coronel Cícero, vou levar a filha dele num baile. E lá foi ele, conduzindo o seu carrão, o Bel Air de ano 50, e levando a moça chamada Ivete. Quando deu 2 horas da manhã, lá no baile, a banda parou de tocar. E o meu avô ficou esperando a moça sair. Mas ele viu que a Ivete estava demorando. E ele ficou preocupado. Ele desceu do seu Chevrolet, pediu licença para entrar no recinto do baile. Ele queria saber o que havia acontecido com a Ivete, a filha do coronel Cícero. Na verdade, a moça estava empolgada com um sujeito que ela havia conhecido durante o baile. E havia tomado umas bebidinhas a mais, sabe? Ela passou um pouquinho da conta. Ela estava, assim, alegrinha, vamos dizer assim. Encontrou a moça, Ivete, rindo na mesa do sujeito. O meu avô tinha aquele compromisso assumido com o coronel Cícero. Levar a sua filha de volta. Época em que o machismo imperava. Nossa, eu estou falando de 1957, imaginem, a ordem do pai tinha que ser cumprida à risca. Então meu avô pediu licença, abordou a senhorita Ivete. Era chegada a hora dela ir embora. A moça tinha, essa Ivete em questão, ela tinha 22 anos de idade. Então meu pai abordou a senhorita Ivete. Ivete, tá na hora, né? Mas a moça, empolgada com o bonitão à sua mesa, falou com o meu avô que esperasse um pouquinho mais. A conversa entre ela e o rapaz ainda estava animada, ela não tinha acabado. Espera um pouquinho mais, Ósimo. Só mais um pouquinho, já vou terminar aqui a conversa. O meu avô não gostou da reação da moça, mas fazer o quê? Ele teve que acatar. E falou com ela, olha, senhorita Ivete, aí ele tirou assim um relógio do bolso, ele tinha um bolsinho assim na frente da calça, o relógio ficava lá dentro. Tirou assim um relógio, naquele tempo, aquele bolsinho já era feito para isso. Era o bolsinho que era feito nas calças, as calças eram sociais que os homens usavam, né? Aquele bolsinho era para o relógio de bolso.
Então meu avô tirou assim o relógio daquele bolsinho e falou para Ivete: olha, senhorita Ivete, eu vou marcar aqui no relógio mais 15 minutos, tá? E aí eu venho te chamar. Nós não podemos nos atrasar porque a senhorita conhece o senhor, seu pai, melhor do que eu. Aí foi a vez da moça não gostar muito, mas eram os costumes da época. Agora, quem gostou menos ainda disse que foi o sujeito, o desconhecido, que estava com ela. Ele olhou feio assim pro meu avô, sabe? Olhou com aquela raiva pro meu avô. Ele gostou menos ainda. Ele olhou feio assim pro meu avô e resmungou depois, sabe? Alguma coisa nesse sentido. O senhor é muito enxerido. Por ser um simples motorista, enxerido demais. Houve nesse momento um pequeno bate-boca assim entre os dois, mas a Ivete, apesar de já estar altinha da bebida, acalmou tudo dizendo: ô, seu Zósimo, fica tranquilo, nem precisa vir me chamar, em 15 minutos eu vou lá pro carro. Meu avô, já nervoso, se afastou e foi aguardar no carro. Antes da Ivete chegar, o meu avô escutou o barulho de mais um carro saindo. Diz que era o carro dele, ficou por último, mas havia mais um. Ele escutou mais um carro saindo. E logo após isso, a Ivete chegou dentro do prazo. Era a hora então de ir embora para casa. Meu avô saiu por aquela estrada de terra com a Ivete no banco traseiro. Depois de ter andado uns 9 quilômetros naquela estrada, o meu avô foi obrigado a parar, porque havia um imenso galho atravessado assim na pista. Um galho, sabe? Era quase uma árvorezinha inteira atravessada na pista. Meu avô, ele não imaginou, mas aquilo era uma emboscada. Mas não dava para o meu avô seguir a viagem. Então ele teve que descer do carro para puxar aquele galho e seguir na sua viagem. No que ele desceu do carro para puxar o galho, foi nessa hora que o meu avô acabou sendo golpeado. Diz que foi uma pancada seca e muito forte na sua nuca. O meu avô perdeu na hora os sentidos, mas o mais impressionante foi que ele ficou muito tempo desacordado. O que a família acredita é que o sujeito que fez isso com o meu avô, ele devia ser alguém ligado à área da saúde. Quem sabe fosse até um médico. E por ter tais conhecimentos, ele foi então alongando o tempo do meu avô desacordado. Isso é o que a família acredita, que o sujeito que fez isso devia ser alguém ligado à área da saúde. Muito provavelmente foi aquele desconhecido que estava com a Ivete conversando lá na mesa no local do baile que fez isso. Só podia ser. Quando o meu avô recobrou a consciência, ele estava sozinho naquela estrada. Seu carro, o Bel Air, o Chevrolet, com as portas abertas, o motor ainda funcionando, mas a moça, a Ivete, havia sumido, não estava no carro. Nessa hora, meu avô ficou, coitado, desesperado. Ainda olhou assim ao redor, entrou no mato para procurar a Ivete e nada, mas nem sinal da moça. Ele tirou o relógio do bolso e viu que já passava de 5 horas da manhã. Nossa, então ele ficou bastante tempo desacordado. E ele imaginou ali o desespero do coronel Cícero à espera da sua única filha. Meu avô falou consigo mesmo: meu Deus, e agora? Nossa, e agora o coronel deve estar desesperado. O que eu vou falar para o coronel Cícero? Será que essa moça já foi e chegou em casa sem mim? Ele, meu avô, ele sabia da fama do coronel. Ele era um homem muito rico e poderoso
E ele tinha capangas inclusive da própria polícia. Gente que, se necessário, seria capaz de matar pelo coronel. O meu avô, ele cheio de medo, foi pensando nisso tudo. Enquanto ele entrou no carro e rumou para a casa do coronel. Quando já se aproximava, ele viu um movimento na frente da casa do coronel, uma verdadeira mansão. O coronel estava acordado e já tinha acionado o seu pessoal. Tanto é verdade que o meu avô encostou o carro dele junto assim com o carro já da polícia na época. Foi nessa hora que o coronel perguntou sobre a filha dele. Zósimo, cadê minha filha? E meu avô falou o que tinha acontecido. Quando meu avô falou o que havia acontecido, esse homem, o coronel, ficou doido. O policial que estava com ele cochichou no ouvido do coronel. Coronel, eu vou chamar o Tião para ficar com o chofé. Para mim, ele é a principal suspeita. O meu avô escutou. E meu avô, ao escutar isso, pensou: Deus do céu, vão me prender. E se tem uma coisa que eu não admito na minha vida é ser preso. Eu não posso passar essa vergonha à minha mãe, velhinha, porque a minha bisa já estava assim no finzinho da vida, velhinha. Ele não queria que a mãe se envergonhasse. E depois ele disse mais: e que vergonha será para minha mulher, para os meus filhos, a minha mulher grávida agora? Não. A minha mulher está para ganhar neném, eu não posso ser preso. Foi quando o coronel pediu que meu avô os conduzisse até onde havia acontecido a tal da emboscada. Mas o meu avô, quando ele viu que o Tião, que seria chamado pelo outro, se aproximava com uma algema nas mãos, meu avô se desesperou pensando: vão me algemar, eu serei preso. E foi nessa hora que ele entrou correndo dentro do seu Belé e acelerou com tudo, fugindo. Até que os policiais foram até a viatura, nossa, meu avô, que dirigia muito bem, já estava longe. Obviamente que diante da atitude do meu avô, tudo se virou contra ele. Meu avô havia desaparecido com o carro e tudo. O coronel e sua gente foram investigar. Encontraram na estrada o galho da emboscada num canto da estrada. Ali era o ponto, e não muito longe dali, uns 100 metros dentro do mato, encontraram o corpo daquela jovem, a Ivete, 22 anos. A Ivete estava morta. Ela tinha sido abusada, havia sinais de estupro, sabe? Ela foi abusada sexualmente. Havia muito sangue no local. Importante eu dizer isso, porque meu avô, quando procurou o coronel, ele não tinha nenhuma marca de sangue. O corpo de Ivete encontrado sem vida e meu avô sumido. Não havia assassino, quer dizer, sim, havia. E na cabeça de todos só podia ser o meu avô. Naquela época, não existiam os exames que existem hoje. Um simples DNA teria resolvido o caso, lógico, porque o sêmen que existia nas entranhas da Ivete não era do meu avô. E resultado, o coronel trouxe gente da polícia até da capital e não foi difícil localizar o meu avô com o seu Chevrolet Bel Air 50 azul. Meu avô foi preso. E preso, ele aguardou o julgamento, que não demorou muito para acontecer. A justiça normalmente morosa, mas diante de um caso em que o coronel estava à frente, nossa, foi rápido até demais. O juiz do caso condenou meu avô a mais de 30 anos de cadeia.
De nada adiantou a história contada pelo meu avô. Não investigaram o desconhecido do baile que conversava com a Ivete na hora que ele resolveu ir embora, que foi chamar a Ivete. O pessoal do próprio baile também não ajudou. O pessoal dizia: não, nós não nos lembramos de nenhum desconhecido no baile. A má vontade pela busca da verdadeira história fez com que o meu avô fosse preso e condenado. Tudo ficava tão mais fácil assim para dar uma resposta em definitiva para o coronel. O juiz assinou a sentença e meu avô, que já estava preso, continuou preso. E quando amanheceu o domingo 23 de agosto de 1959, o meu avô Zósimo, ele foi encontrado morto em sua cela. Morreu por tristeza, morreu por depressão, morreu de injustiça. Essa história tocava o coração de toda a minha família. Apesar dos anos, do tempo, ninguém se conformava. Mas era impressionante. Se essa história mexia com todo mundo da minha família, particularmente ela mexia demais comigo. Eu, que tinha nascido exatamente 6 anos depois da morte do meu avô. Sim, porque eu nasci numa segunda-feira, 23 de agosto de 1965. Ou seja, eu tinha nascido no dia e no mês de morte do meu avô. Só que 6 anos depois. Eu não sei, mas eu acho que isso acabou me dando uma proximidade muito maior do caso e do meu avô, sabe? Essa coisa de eu ter nascido no dia que ele havia falecido, eu sei lá, quem sou eu para discutir essas coisas? Há realmente muitos mistérios nesse mundo. Eu tinha comigo uma sede de um dia provar a inocência do meu avô. E vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha convicção de que o meu avô era de fato inocente. E digo mais, eu senti de verdade tudo isso, porque mesmo na minha família, que na sua maioria acreditava na história do meu avô, ainda existia um ou outro membro que dizia: puxa, mas se a gente parar para pensar, é estranha a história do vô Zósimo, né? Por que ele fugiu? Inocente como ele era, ele devia ter ficado para provar a sua inocência. É aquela história: quem não deve, não teme. Nossa, eu quando escutava esse tipo de comentário, e feito por gente da família, eu confesso que eu ficava até um pouco revoltada. Chateada era pouco, ficava até um pouco revoltada, porque as pessoas não levavam em conta o medo do vovô, os seus valores, os seus pudores, o medo que ele tinha de ser preso, e depois o seu histórico de vida. Ele era um homem trabalhador que sempre tratou vovó Isabel com muito carinho. Teve 7 filhos com ela, sendo 4 mulheres e 3 homens. Jamais ele falhou com nenhum dos filhos. A minha mãe e as minhas tias falam do respeito que ele tinha pela figura da mulher. Respeitava a minha avó, respeitava as filhas. Sabe, era um homem de pudores, era um homem de um ótimo caráter. Então esse tipo de conversa me revoltava bastante. Não é que eu ficava só chateada, não. Eu ficava revoltada, porque eu tinha comigo: um dia eu vou ainda provar a inocência do meu vô Zósimo. Eu vou conseguir provar. E foi por isso que eu me interessei em fazer direito. Eu fui estudar. Eu me formei advogada e me especializei em crime. Portanto, eu sou advogada criminalista.
uma profissão que eu amo exercer, mas a minha inspiração inicial veio do acontecido com meu avô. E foi assim a minha vida inteira. Eu trabalhando como advogada criminalista e graças a Deus eu me dei muito bem, porque gosto do que eu faço. Gosto não, eu amo o que eu faço. Eu tenho sede pela justiça. E aquela sede de provar a inocência do meu avô, embora eu tivesse tão distante da história, jamais morreu no meu coração. Foi assim, até que nós chegamos a 22 de agosto de 2015, caiu num sábado. O dia 22 de agosto de 2015, um sábado. Era a véspera do meu aniversário de 50 anos. No domingo, 23 de agosto, eu ia completar 50 anos. E devido à data, à idade, eu cismei de me dar um presente especial nessa data. Eu cismei que eu queria me dar uma caneta de ouro. Era um presente que eu tinha sonhado pela vida fora. E o tempo vai passando, e eu, com 50 anos, não tinha uma caneta de ouro ainda, conforme eu havia sonhado. Tem gente que diz assim, nossa, mas que sonho, né? Caneta para mim pode ser uma esferográfica, pode ser uma Bic, pode ser uma caneta azul, como diz a música. Não, eu sei, mas por favor me respeitem, cada um tem um sonho. O meu era esse, eu queria ter uma caneta de ouro. E quando eu completava 50 anos, naquele 22 de agosto, sábado, eu fui numa joalheria da minha cidade. Vi ali canetas lindas, mas todas assim muito modernas. Elas eram de ouro. Tinha de ouro branco, ouro amarelo. Tinha para tudo que é gosto, mas muito modernas. Na loja havia uma vendedora chamada Vânia. E eu já tinha advogado para o irmão da Vânia. Nós éramos, portanto, conhecidas. A minha cidade, apesar do tamanho bom, ainda permite esse tipo de coisa. Sempre você encontra um conhecido em algum canto, em algum lugar. E eu fui bater um papo com a Vânia. Ô Vânia, olha, as canetas são lindas aqui, são lindas. Mas eu vou falar para você o que eu busco, o que eu quero. Eu quero uma caneta de ouro, mas eu quero assim mais sofisticada, sabe? Assim, toda de ouro mesmo, mas eu queria que ela fosse trabalhada, ouro trabalhado. Você tá me entendendo? Eu queria assim uma coisa mais rococó, assim, mais antiga. Tudo bem, a caneta pode até ser nova, mas com aparência de coisa antiga. Ah, sim, entendi, doutora Dora. Eu sei mais ou menos o que a senhora está procurando. Então eu vou dar uma dica para a senhora. Tem uma loja agora, aqui na cidade, que está fazendo o maior sucesso. Aqui está o cartãozinho, chama-se Old Gold Matusalém. Eu tive lá, sabe? E eles vendem só coisas antigas e a maioria tudo de ouro. Tem broche, chaveiro, brincos, colares, anéis, pulseiras, tudo tiara, tudo de ouro mesmo, sabe? E tem uma seção lá que é só de caneta. Dá uma passadinha lá. Eu acho que a senhora vai encontrar o que está buscando, o que está precisando. Eu, particularmente, eu adoro vendedores assim, que querem a satisfação da pessoa, ainda que a pessoa não compre com elas naquele dia. Mas, com certeza, uma pessoa satisfeita, um cliente satisfeito a esse ponto, um dia volta lá na loja, né? E especialmente para comprar com aquele vendedor. É assim, eu adoro vendedores assim. Peguei o cartãozinho com o endereço da tal loja e fui. Old Gold Matusalém.
Santo Deus do universo! Fiquei encantada com tudo que eu vi na loja. Peças lindas em ouro, mas eu fiquei maravilhada mesmo foi na seção de canetas. Uma mais linda que a outra, até que eu bati os olhos naquela caneta tinteiro. Era exatamente aquilo que eu buscava. Ela era de ouro, ouro trabalhado, ela tinha assim uma palma feita toda trabalhada em ouro, toda detalhada, que ficava essa palma no comprimento da caneta. A sua marca, caneta tinteiro Watermans, Homens da Água, né? Seria isso a versão, Watermans. E tinha lá um complemento, Gold Overlay. Falei, nossa, essa mesmo. Essa mesmo. Era aquela. E não podia ser outra. Fiquei apaixonada pela caneta. O problema era o preço, o valor. R$7.000. 7.000 custava a caneta. Mas eu sou advogada, eu sei negociar. E aí eu comecei a argumentar com o vendedor, era um rapazinho que estava me vendendo. Comecei a negociar com o vendedor. Ele ia e consultava lá uma senhora que só podia ser a dona da loja. Fizeram uma diferença, eu não estava satisfeito ainda. Quando o preço da caneta chegou em R$6.000, aí eu bati o martelo. Negócio fechado. Negócio fechado. 6.000. Fui pagar com uma senhora que eu descobri depois, eu confirmei depois, era mesmo a dona da Matusalém. Essa senhora me reconheceu. Ela sabia que eu era advogada. E foi ela quem me falou: doutora Dora, a caneta que está sendo vendida para a senhora está sendo vendida para a pessoa certa, porque essa caneta pertenceu a um antigo juiz aqui da comarca. Ela falou assim, mas eu não dei grande importância, porque eu estava tão empolgada com a compra da caneta que eu nem me liguei. Falei, que bom, que legal, mas eu estava, sabe, noutra. Naquele momento, a minha cabeça, a vibe era outra. Aí eu fui embora dali, feliz da vida com a compra que eu tinha feito. No dia seguinte, um domingo, completei os meus 50 anos de vida. Fiz uma festa gostosa numa pizzaria. Convidei parentes, amigos, e recebi muitos presentes de cada um. E por fim, na hora do meu discurso, você sabe, né? Todo aniversariante sempre faz um discurso, e ainda mais quando essa aniversariante é uma advogada. Então, na hora do meu discurso, foi nessa hora que eu agradeci a presença de todos e falei do presente que eu estava me dando. E aí eu abri a minha caneta, a minha Watermans. Eu abri assim na frente de todos, todos ficaram maravilhados com a minha caneta trabalhada em ouro, coisa mais linda do mundo. Festa terminada, fui para casa. Eu estava cansada, viu? A gente sempre se cansa mais em dias assim, né? Então eu fui deitar na cama e eu dormi. E dormi pesado. E eu tive um sonho muito significativo, mas muito significativo mesmo. Eu sonhei com o meu avô. Sim, sonhei com ele. O avô que eu nem cheguei a conhecer, o vô Zósimo. Ele me apareceu no sonho. Ele estava dirigindo o seu Bel Air, o carro, o azul, o Chevrolet azul. Eu estava indo por uma estrada andando, eu ia caminhando por uma estrada, assim na lateral da estrada. Quando ele veio com o carro, ele ia passando por mim assim com o carro, mas ele me viu e parou o carro. A janela do carro estava aberta. E ele me falou, Dora. Eu olhei assim para ele, eu não respondi, mas eu sabia que era o meu avô no sonho. Não respondi. Ele falou, Dora,
A arma está agora com você, Dora. E com essa arma, você terá certeza da minha inocência. Eu ainda não conseguia falar nada no sonho. Eu acho que até tentei, mas eu não cheguei a falar nada para ele durante o sonho. E ele disse isso tudo, e depois, antes dele ir embora com o carro, ele acrescentou: Dora, só o que me importa é que todos da família saibam que eu sou inocente. E foi assim, sabe, que o sonho terminou e eu acordei. Meu avô? Sonhei com meu avô. Ele falou em arma. Arma? Apesar de ser advogada criminalista, eu nunca tive arma. Arma de fogo, não. Nunca. Talvez, por todos esses acontecimentos do passado, eu nunca achei necessário que eu tivesse uma arma. Eu não sei atirar e achei que uma arma jamais iria me defender. Eu acabei não dando assim grande importância para o sonho, porque eu não estava encontrando lógica. Arma? Fiquei pensando. Arma, mas eu não cheguei a nenhuma conclusão. Então, eu resolvi voltar a dormir. No dia seguinte, na segunda-feira, portanto 24 de agosto, eu não tinha audiência naquele dia, era um dia mais tranquilo. E normalmente as audiências não eram pela manhã. E eu fiquei naquela manhã lá em casa e comentei o sonho que eu tive com meu marido. Meu marido, ele é professor de filosofia e ele gosta muito de pensar. E quando eu contei para ele do sonho, ele ficou pensando e depois ele me falou: Ô Dora, peraí, você sonhou com teu avô? Ele te falou em arma. Olha, a única coisa diferente que você tem agora é a caneta que você comprou. Será que o seu avô fez referência a essa caneta, chamando-a de arma? Nossa, quando meu marido falou assim, eu senti até um baque no coração. Eu me lembrei da dona da loja dizendo que aquela caneta tinha sido de um juiz da comarca. Eu corri, peguei a caneta e fui fazer uma averiguação detalhada nela. Eu tinha visto na sua tampa letras miudinhas, mas miudinhas demais. As letras estavam gravadas na caneta. Eu estava com 50 anos já, 50 anos em um dia, e eu já precisava usar óculos para leitura. E mesmo com os óculos de leitura, eu não conseguia enxergar. As letras eram muito pequenas. Meu marido também tentou, mas aos 60 anos ele estava pior do que eu. Então eu chamei a Esther, a moça que trabalhava em casa. Eu pedi para ela ver o que estava escrito ali, se ela conseguia. E a força da juventude da Esther falou muito mais alto. Esther conseguiu ler. Olha, dona Dora, aqui está assim... M. Ah, eu disse, abreviação para meritíssimo, juiz. Tá, e o que tem? O que tem na frente? Baldomero. Eu achei o nome muito estranho. Como é que é, Esther? Baldomero, é o que eu estou conseguindo ler. E aí tinha o sobrenome sim era comum. Ok para o sobrenome, mas o nome eu fiquei meio assim. Eu achei que o nome estivesse errado. Eu nunca tinha ouvido falar que alguém pudesse chamar Baldomero. Nunca tinha ouvido falar. Baldomero, nunca tinha escutado falar. Mas pasmem, eu fui fazer uma pesquisa no fórum e eu descobri um antigo juiz da comarca com esse nome. Mas o juiz, ele já era falecido. Ele tinha morrido em 1960. E a data de morte do juiz foi que me chamou a atenção. Na casa do irmão mais velho da minha mãe, tio Celso, que já tinha falecido, lá havia um antigo documento que ninguém quis guardar. Esse antigo documento era
sentença ou uma cópia da sentença ou parte da sentença do meu avô. E ele, o tio Celso, falecido tio Celso, havia guardado. Eu descobri isso através de uma prima Rita que um dia me falou. Eu fui lá e depois de 3 dias de procura com a ajuda da Rita, nós encontramos um papel todo envelhecido, puído. Aquele papel estava aos frangalhos já, sabe? Em ruínas. Assim, você puxava um pedacinho do papel e se desmanchava mesmo. Mas deu para que eu lesse. E ela também conseguiu ler. O nome do juízo, Baldomero. Quando eu li, eu quase caí das pernas. E a assinatura dele logo acima do nome. Bom, gente de Deus, as peças foram se juntando. Eu voltei lá na loja, lá na Matusalém. Foi aí que eu fui ter a certeza de que aquela senhora que me havia entregado a caneta e disse que ela era de um juiz, era a dona da loja. Então, com ela, eu consegui o nome de quem havia vendido a caneta lá na loja. Ela me deu o endereço e eu fui atrás. O vendedor era um rapaz de 30 e poucos anos. Mas eu sou advogada e fui fazendo uma entrevista com ele. Eu disse que eu tinha comprado a caneta e que eu me interessava pelo seu histórico. E o rapaz foi muito cortês comigo, me recebeu bem. E aí ele foi me contando, sabe, a história daquela caneta. O rapaz se abriu comigo. Aquela caneta havia pertencido a um juiz de fato, em questão era Baldomero. Ele era, o Baldomero, irmão do avô daquele rapaz. E quando o Baldomero ficou muito doente, lembrem-se, ele morreu em 1960. Portanto, ele morreu 1 ano depois do meu avô, tá? Então aquele juiz, quando ele ficou muito doente, ele chamou esse irmão dele, né, que era avô daquele rapaz, e entregou para aquele irmão a caneta dizendo: olha, escuta aqui, eu estou no fim da minha vida e eu quero que você dê essa caneta à mulher do chofer de praça que morreu na cadeia. Ela está enfrentando muita dificuldade, com muitos filhos em casa, e um nasceu faz pouco tempo, é pequenininho. E a venda dessa caneta vai ajudar essa senhora. Você faz isso? Você me faz isso? É que hoje eu sei que foi com essa caneta que eu condenei um homem inocente. Mas eu fui pressionado a fazer isso para que a justiça desse uma resposta ao coronel Cícero. Esse homem que eu condenei com essa caneta, ele nada teve a ver com a morte do coronel. Esse homem de tristeza, ele morreu na cadeia. Só que o espírito dele me apareceu, a alma dele me apareceu e me disse que eu tinha uma dívida com a família dele, e revelou que o verdadeiro assassino é um médico, e que este, o médico, o verdadeiro assassino, já está fora do país. Não há mais como eu reparar o meu erro, porque ele está morto e eu também vou morrer. Então você me faz isso. Você vai entregar essa caneta para a viúva. Você entendeu? Quando o rapaz contou essa história, eu comecei a chorar, eu fiquei muito emocionada. E o rapaz depois completou que, infelizmente, o avô dele não tinha feito o que o juiz havia solicitado. Ele guardou a caneta, talvez até esperando o melhor momento para vendê-la. A caneta ficou perdida num baú, até que ele encontrou, o rapaz encontrou. Ele viu que a caneta tinha valor, era de ouro. E quando ele soube da inauguração da Matusalém, ele foi lá e vendeu a peça. Santo Deus do universo! A caneta que eu havia comprado quando dos meus 50 anos provava definitivamente
a inocência do meu avô. Essa história, eu reuni a família inteira. Lamentavelmente, algumas pessoas já tinham falecido, como era o caso do tio Celso, a minha avó Isabel. Eles jamais poderiam ter essa certeza. Mas eu reuni os que ainda estavam vivos. Dos 7 irmãos que eles eram, apenas 4 ainda viviam. Mas todos ficaram sabendo nos detalhes tudo o que se passara. O meu avô havia de fato falecido na cadeia por tristeza, depressão, pela grande injustiça da qual ele acabou sendo vítima. E uma vítima fatal. Essa caneta eu tenho guardada comigo porque no próximo mês de agosto deste ano, 9 anos se completarão que ela está na minha posse. E ela é a prova real, verdadeira, da inocência desse homem que foi o meu avô Zósimo. Hoje, eu quis tornar essa história pública para que muito mais gente tome conhecimento dessa injustiça que fora praticada no passado com meu avô. E como advogada criminalista que sou, tenho a certeza que há tantas outras pessoas que são vítimas da mesma injustiça. Essa prova só foi possível porque forças do além me levaram a comprar essa caneta. Aliás, é com ela que eu vou assinar a minha carta. Ficarei aguardando a manifestação de vocês abaixo do vídeo.